Parte F. Realização equilibrada. A senda da mestria. Essa parte final é curtinha, já estamos chegando no final. O desequilíbrio, quando ocorre o gigantismo em um aspecto da chamatrina, tornando-a desproporcional em relação às outras, impede a realização dos objetivos diários, bem como da meta da mestria crística individual. Ó, é importante isso, hein? A gente pode achar assim, nossa, acumulei bastante poder divino aqui, tô com bastante raio azul, né? Se isso estiver desproporcional em relação às outras coisas, você não vai conseguir realizar seus objetivos diários e nem a meta da maestria crística, né? Embora esteja trabalhando bem um dos aspectos, precisa trabalhar os três em harmonia, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, a pessoa tá com muito raio azul, tá com muito aquele fogo de realização, de determinação, de vontade de fazer. Aí ela sai assim de casa para fazer a coisa e depois percebe que esqueceu o guarda-chuva e tem que voltar e acaba perdendo mais tempo do que se tivesse um pouquinho mais relaxada, um pouquinho mais equilibrada, fizesse a coisa um pouquinho mais devagar. Eu já vivi muito isso, assim, né? Eu tô até fazendo um meia-culpa aqui. Porque, assim, no começo eu acumulei muito impulso de raio azul, acontecia isso. Você botava o carro na frente dos bois, depois, se eu tivesse feito um pouco mais de paciência, um pouco mais de constância, equilíbrio, né? Um pouco mais de chama amarela, um pouco mais de amor, né? Sem querer atravessar todos os obstáculos de uma vez, assim, um pouco mais de olhar um pouquinho mais pro lado, olhar um pouquinho mais pro irmão, teria chegado mais rápido, inclusive, nos objetivos que eu tinha fixado, né? E com isso também conquistado maior mestria crística individual, né? Então, trouxe aqui uma experiência pessoal minha para mostrar que isso é um fato, assim, né? O excesso de uma das chamas vai realmente impedir a realização dos nossos objetivos e da nossa meta da mestria crística. Então, o equilíbrio da chamatrina é fundamental. É o primeiro passo, realmente, antes de poder expandi-la. À medida que a chama palpável e harmoniosa da iluminação expande-se a partir da sua consciência, ela envolve gradualmente o seu ser até que Deus, como sabedoria sagrada, seja entronizado no altar do seu coração. Mas com cada aumento da sabedoria, as plumas do poder e do amor também devem elevar-se, obedecendo ao comando de sua devoção à boa vontade. Caso contrário, os ganhos da sabedoria não serão mantidos. Da mesma maneira, cada acréscimo de poder deve suceder-se à realização da sabedoria e do amor em perfeito complemento. Assim também o amor só é concretizado por meio de uma equivalência do poder e da sabedoria. Aqui que seria o desequilíbrio da chama rosa, do chama do amor. É aquela pessoa que vive servindo aos outros, né? Vive fazendo bem pro outro e está sempre meio deprimida, assim, meio sugada, porque serve tanto ao outro, mas não tem o senso de empoderamento, de poder pessoal, de alinhamento com a lei divina. Assim, será que aquela pessoa merece? Né? Assim, será que eu devo realmente dar minha energia para essa pessoa? Ela vai fazer bom uso dessa energia? Né? Ou ela vai pegar a energia de amor que eu dei para ela e usar para nutrir um vício? Né? Ou nutrir alguma coisa assim. Né? Então precisa desse equilíbrio da chama azul, que traz o ordenamento, a disciplina, a lei divina. Precisa da sabedoria, né? A sabedoria de pensar, bom, vamos analisar essa situação, vamos trazer um equilíbrio, tá, eu vou me doar um pouco para essa pessoa, mas não totalmente, eu vou fazer o que eu posso, mas com um certo senso de distância, né, para não ser sugado. Então, o amor em desequilíbrio é esse amor humano, né, que se dá e fica sem energia, né, fica perdendo. Quando a gente está realmente no amor equilibrado, a gente dá e a gente sente mais energia. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? Aí é um termômetro de que a gente está realmente exercitando o amor em equilíbrio. Né? Outra manifestação do amor em desequilíbrio é o apego, né? O apego pessoal, assim, a simpatia pessoal com uma pessoa, assim, né? Então a gente não quer... Isso acontece muito nos relacionamentos, né? A pessoa se une com uma outra pessoa com a qual ela tem uma relação kármica e ela vive um determinado ciclo que é bom para o aprendizado de ambas, em que elas interagem, que elas trocam energia e evoluem juntas. Chega um momento que se cumpriu o objetivo daquela relação, né? Acabou, já foi, né? É uma relação kármica que foi cumprida, assim, o que aquela relação tinha para oferecer já foi. E aí permanece o apego, né? O amor pessoalizado, né? E a pessoa não quer largar, mas é necessário, né? Aí precisaria trazer o raio azul, a força de pegar a espada e cortar. Né? Falar, acabou, final, né? Vamos seguir em frente. Trazendo esse equilíbrio para libertar o amor da característica humana de apego. Tudo isso com sabedoria, claro, com respeito aos processos, com
com discernimento para realizar a coisa da maneira mais pacífica e harmoniosa possível. Reconhecendo que esse equilíbrio é a chave dourada para a cristandade, vocês compreenderão que não podem conhecer por si mesmos, nem manifestar aquilo que não realizaram antes na esfera da sua experiência externa ou interna em Deus. Que não realizaram antes na esfera da sua experiência externa ou interna em Deus, né? Ou seja, a gente não é capaz de conhecer esse equilíbrio. Vou reler a frase aqui, né? Reconhecendo que esse equilíbrio é a chave dourada para a cristandade, vocês compreenderão que não podem conhecer por si mesmos, nem manifestar aquilo que não realizaram antes na esfera da sua experiência interna ou externa em Deus. Então, primeiro a gente conhece, a gente toma o contato, né? Precisa manifestar, precisa trazer esse equilíbrio para poder contatar a verdade, a sabedoria, para então poder manifestar, né? A gente não tem como manifestar uma sabedoria, uma iluminação que a gente não conquistou anteriormente na nossa própria experiência, seja externa ou interna em Deus. Tais experiências, em última análise, tornam-se significativas, belas, quando entretecidas através do ritmo da chama trina equilibrada. Então eu vou retomar um ponto que eu falei um pouquinho atrás, que é a questão do joio e do trigo, né? Às vezes a gente quer se desfazer de um processo, uma questão passada que nos foi ruim, assim, acabou esse ciclo, precisa fechar, a gente joga tudo fora e joga o trigo junto. O que seria jogar o trigo junto aqui? Seria, por exemplo, jogar essa experiência, né? Uma experiência, algo que tá fundado na nossa própria experiência, né? Uma sabedoria que a gente adquiriu pela tentativa e erro, pela experiência. Ao se confrontar com a realidade da vida, com o karma que retorna, a gente percebeu, quando isso acontece, o melhor jeito de eu responder é esse. Aí o que pode acontecer? A gente fala, não, mas isso aí eu aprendi naquela época que eu tava fazendo tal e tal coisa. Não, eu preciso descartar isso daí. Porque naquela época eu não sabia nada, eu era um doido lá, né? Aí acontece dessa forma, às vezes a gente joga fora uma sabedoria que é uma sabedoria muito íntima, muito pessoal, da alma, muito fincada, muito ancorada na sua própria experiência, que é muito positivo isso, né, assim. Quando isso acontece principalmente quando isso acontece, como o Messi falou, a partir do ritmo da chama trina equilibrada, né? Uma alma que evolui num passo constante, com equilíbrio de amor e poder, e vai conquistando essa sabedoria, essas pérolazinhas de sabedoria individual, intransferível, única, que é um tesouro eterno que aquela alma vai armazenar nos cofres do seu corpo causal. Isso explica as diferenças expressas no emprego que os homens fazem das faculdades da mente e do coração. Embora alguns tenham negado a si mesmos as graças dos céus, outros, os supostos ignorantes ou incultos, não são necessariamente privados das bênçãos da sabedoria sagrada, nem tampouco os cultos os recebem sempre como os pequeninos. Pois a sabedoria sagrada é transmitida não apenas através do estudo, no sentido exterior, mas também através da sintonia, no sentido interior, com os grandiosos poderes espirituais da luz, dos seres livres divinos e dos círculos de iniciados que vivem, movimentam-se e respiram a chama sagrada das oitavas superiores. Então, um dos extremos seria aquele intelectual, né, aquela pessoa assim que estuda, e é um filósofo iluminado, muito inteligente, né, que fala e não chega a lugar nenhum, né? E, por outro lado, você tem aquela pessoa humilde, né, aquele trabalhador da roça lá, que passa, o mineirinho ali, que passa o dia inteiro na enxada e tal, e senta no final do dia, fala pouco, e de repente solta uma pérola, assim, né? Em 2, 3 palavras traz mais sabedoria do que aquele intelectual lá poderia trazer na vida inteira, né? Então, a sabedoria divina, ela nem sempre é sinônimo de conhecimento intelectual, né? Isso a gente precisa perceber muito claramente, né? E os ditados populares, às vezes, são a expressão disso, né? Tem uns ditados populares que são muito certeiros, né? Assim, conhecimentos populares, por exemplo, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, né? Isso é a expressão de uma lei espiritual muito elevada e muito prática, né? É uma sabedoria enorme que não é super intelectual, é super simples, qualquer um entende. Uma mãe pode explicar isso para um filho de 4 anos e o filho vai entender, né? Mestres do Extremo Oriente e aqueles que elevaram-se dos tempos ancestrais da Lemúria e da América do Sul frequentam os retiros da Grande Fraternidade Branca nos planos etéricos mais elevados, recebendo, como permite a lei, aqueles que galgam a escada em espiral das várias etapas a fim de buscar e encontrar sua morada no espírito.
Isso aqui você tem a imagem do monge, né, que medita, que busca essa sintonia com o raio da iluminação, com a mente do Buda e com esse aspecto específico da divindade, né, da chama da sabedoria. O fato de que os homens não precisam esperar até ultrapassarem a tela da vida para obterem maior sabedoria divina deve ser motivo de grande felicidade para todos os que lerem essas palavras. A gente pode exercitar aqui agora, meditar, buscar essa sintonia e alcançar a maior sabedoria hoje mesmo, né? Acho que uma regrinha fácil assim pra gente exercitar é falar menos, né? Assim, boa parte das pessoas fala demais, né? E isso acaba desconectando assim desse espaço de silêncio interno, de meditação. Você vê os monges, por exemplo, os budistas, eles são muito quietos, né? Eles falam muito pouco, falam quando é necessário, né? Assim, tem um objetivo muito claro em mente, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, né? Não fica jogando conversa fora, né? Tá aí outro hábito que a gente precisa cortar. De fato, é bem verdade que para aqueles que não alcançarem com sucesso a meta da ascensão ao término dessa encarnação, a encarnação seguinte será enriquecida através da perseverança aos preceitos aqui conferidos. E permitam-me assegurar-lhes que para aqueles que alcançarem a meta, tudo que for feito em nome de Deus hoje será uma realização para a eternidade. Assim, nada se perde. Tudo que a gente fizer aqui hoje, que seja bom e perfeito, é uma conquista eterna das nossas almas. Nada do que é divino é efêmero. Nem tampouco pode ser tomado de alguém. Todas as bênçãos divinas são permanentes. E esta é sua maravilhosa qualidade inerente. Que todo vosso vai e vem não seja um mero desperdício das horas. Com tantos esperando nos portais do nascimento, ansiando pelo ar planetário, embora poluído, e pela luz solar, permitam que todos aqueles que tiverem esta oportunidade corrijam todos os erros, obtenham a entrada para o reino eterno, superem o erro, entronizem a divindade legítima e desafiem todas as opiniões falsas, aceitando o seu cetro que simboliza o domínio de sua própria sabedoria. Ninguém pode obter algo sem tentar. Ninguém pode obter algo sem fé. Todos que tentarem, conseguirão reunir as energias sagradas e glorificar a Deus neste sentimento de infinita felicidade, que surge naqueles que acalentam o derramamento da radiância da luz em sua chama trina equilibrada de poder, sabedoria e amor, que dura para sempre. Com toda a graça, eu sou Saint Germain.